Olá pessoal, eu sou o Guilherme, fundador da Capital Global, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um ponto de virada na história econômica do mundo, que mudou completamente as regras do jogo para pior e a maneira como a riqueza é distribuída na sociedade nunca mais foi a mesma. Um momento a partir do qual muitas famílias que vinham em uma ascensão social simplesmente estagnaram. Um ponto de virada, um ponto no qual um pequeno detalhe mudou tudo. E para quem não sabe, eu estou falando do que ocorreu em 1971 e que, embora muitas pessoas não tenham percebido, foi um ano decisivo que impactou talvez a sua vida, a da sua família, o seu sucesso financeiro. E antes que você ache que eu vim aqui para falar sobre questões macroeconômicas, bom, eu te convido a entender melhor sobre como que foram essas mudanças, porque talvez, mesmo o fato de você ter se casado mais tarde e ter optado por ter 2 filhos ao invés de 5, por exemplo, talvez seja consequência do que aconteceu lá em 1971, ainda que de forma indireta, porque mudou as variáveis que te fizeram tomar tal decisão, de se casar mais tarde, de ter menos filhos. Aliás, para não ficar só nas palavras e te provar na prática como 1971 realmente foi um ano de virada, veja esse site aí da tela. O site se chama What the F Happened in 1971, ou seja, o que diabos aconteceu em 1971, e traz diversos gráficos para ilustrar esse argumento. O primeiro deles é sobre o crescimento em produtividade e a compensação que se tinha desde 1948, do pós-guerra. Então perceba que quanto mais produtivo você era, você tinha uma compensação diretamente proporcional. Até que em 1971 mudou. A produtividade praticamente dobrou, porém a compensação por essa sua mesma produtividade estagnou. Ou seja, é quase como se você estivesse trabalhando o dobro para ter exatamente a mesma compensação. Mas não é só esse o gráfico que nós temos aqui. Devem ter dezenas de gráficos nesse site. Esse aqui fala sobre o crescimento do PIB, dos salários e das políticas de trade dos Estados Unidos e mostra uma discrepância no crescimento de tudo isso a partir de 1971. Esse aqui traz a renda real das famílias de 1940 até hoje e mostra que em 1971 começou a haver uma diferença na renda de diferentes classes de famílias. Aliás, esse aqui explica até melhor isso, porque mostra qual que é o crescimento da renda dos top 1% mais ricos, em vermelho, e dos 90% da população. E mostra que até 1971, a renda de 90% da população crescia década após década, e crescia inclusive de forma mais acentuada do que o crescimento da renda daqueles 1% mais ricos. Só que isso começou a mudar depois de 1971, os 90% da população simplesmente se estagnaram no crescimento das suas rendas, ao passo que o 1% mais rico começou a se tornar cada vez maior a renda deles. Aqui nós temos o declínio dos salários, aqui nós temos a concentração de renda, o Gini Ratio das famílias, sobre progresso. Esse aqui também é bem bacana, mostra a renda do crescimento do PIB per capita dos países e a renda de um homem médio. E você vê que até 1971 crescia-se o PIB per capita, crescia-se também a renda do homem médio americano. Só que dali em diante, o PIB per capita continuou subindo, só que a renda da pessoa estagnou. Esse aqui mostra as famílias que antes apenas o homem da família trabalhava, que era quase 40% da população até 1971, mas foi caindo, hoje é praticamente 20%, a metade. Ao passo que as famílias nas quais tanto o homem quanto a mulher precisam trabalhar subiram de cerca de 45% para 66%. E aí muitas pessoas vão falar que isso se deu por conta dos movimentos de maior autonomia das mulheres, os movimentos feministas. E olha, eu reconheço, realmente pode haver uma parcela
desse dado em específico que tenha sido influenciada por conta disso, dessa busca da mulher de ter mais autonomia para poder seguir na sua carreira de trabalho e se dedicar mais a isso do que à constituição de um lar. Porém, eu diria que quando nós olhamos todos os outros gráficos, nós percebemos que a mulher pode ter ido para o mercado porque quis, mas também porque foi uma necessidade. Afinal, se ela não fosse, ela não conseguiria, a família, bancar o mesmo padrão de consumo que se tinha até então. Porque um homem sozinho antes dava conta de bancar a casa. Hoje é bem mais difícil, porque ele produz o dobro, mas a renda, a compensação por tal produtividade permanece estagnada, então precisa entrar mais uma pessoa da família para poder ajudar a sustentar o lar. E aí você vê, tem dados sobre até a data de casamento, a data que as pessoas decidem ter filhos. Tem o custo da eletricidade, da comida, que também começou a subir muito de 1971 em diante. O custo do preço médio das casas e o tempo que você levava para conseguir adquirir uma casa. Aqui antes, em 2 anos e meio de poupança, você já conseguia ali, em média, adquirir. Hoje precisa de 7 anos. Na verdade, no Brasil é bem mais do que isso. Aqui tem como o preço das casas subiu ao longo dos anos, mas a mudança na renda não subiu de forma proporcional. Por isso que se tem essa discrepância tamanha hoje em dia. Tem sobre as reservas de ouro, hiperinflação, crashes de moedas, crises bancárias que também aumentaram de 1971 em diante, a dívida do governo dos Estados Unidos, que também subiu de 1971 em diante, aqui esse gráfico também. A inflação acumulada, que também disparou de 1971 em diante. A quantidade de jovens adultos vivendo com os pais, que também subiu de 1971 em diante. O índice de poupança pessoal das pessoas nos Estados Unidos, que até 1971 subia e desde então tem enfrentado um decréscimo. E aqui a idade média, que as pessoas costumam ter o primeiro casamento, que os homens, geralmente até 1971, se casavam com menos de 24 anos, e as mulheres com menos de 22. Hoje em dia a idade média é 30 anos, é 28 anos para mulheres. Ou seja, as pessoas têm se casado mais tarde porque não têm condições de se casar, de constituir família, de sair da casa dos pais antes. Veja também que o número de filhos por mulher começou a cair a partir de 1971. Muito também porque é difícil de conseguir sustentar o crescimento de uma criança nos dias de hoje. Então, assim, perceba que alguma coisa mudou. De 1971 para cá, o mundo não é mais o mesmo. Mas para entender isso, a gente precisa primeiro entender o que ocorreu nas décadas que antecederam 1971. E naquela ocasião, no pós-guerra, o mundo enfrentava um crescimento massivo. Na década de 60, a renda média anual de um trabalhador americano subiu de $675 por ano, o que hoje seria mais ou menos o equivalente a $19 mil, para o que seria $56 mil no final dos anos 60. E foi uma época em que, pela perspectiva da população americana, todo mundo vinha em ascensão social, independente de se era rico, se era classe média ou se era pobre. Os gráficos que eu acabei de apresentar na tela mostram isso. A pessoa tinha aquela perspectiva de que havia uma proporcionalidade. Quanto mais ela trabalhasse, ela mais era compensada. Aí chegou o fatídico ano de 1971 e a taxa de inflação começou a subir rapidamente, saindo de cerca de 4% no início daquele ano para impressionantes 8,8% em 1973. Aí no final dos anos 70, a inflação já estava batendo 12% nos Estados Unidos, o que para nós brasileiros pode parecer pouco, mas para eles lá era um número inimaginável. Além disso, as dívidas das famílias dos Estados Unidos e mundo afora começaram a explodir exponencialmente após 1971, fazendo com que, ao mesmo tempo em que a renda da classe média e da classe baixa começasse a estagnar, elas também começassem a ficar cada vez mais aprisionadas em financiamentos, em dívidas, por exemplo. E isso tudo ocorreu não obstante os avanços tecnológicos que o mundo verificava. Várias novidades realmente revolucionárias, como a fibra ótica, o LED e a própria internet, que dava os seus primeiros passos ali já na década de 70. Mas o que mudou? O que aconteceu de tão significativo, de tão importante em 1971 que reajustou completamente as regras do jogo econômico? Resposta curta, foi uma mudança no padrão monetário. Mas para que você consiga compreender de fato por que desde então o jogo parou de ser equilibrado,
e começou a beneficiar apenas uma casta da sociedade, nós precisamos ir para mais atrás disso na história e regredir lá para a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, a economia mundial, o comércio internacional, funcionava com um padrão de moeda muito simples, o padrão ouro. Então, sempre que você quisesse comprar de um país para outro, era pago com uma quantidade específica de ouro, ou alguma coisa equivalente, mas a unidade de medida era o ouro. Isso significava que aqueles países mais ricos acabavam por acumular mais ouro, porque tinham mais trocas, e aqueles que tinham menos exportações, por exemplo, acabavam a ter menos reservas de ouro também. E antes da Primeira Guerra Mundial, esse sistema funcionava super bem. Os governos ao redor do mundo, eles se davam relativamente bem, e o comércio internacional era algo simples e direto. Só que com a Primeira Guerra, esse sistema foi virado de cabeça para baixo. O conflito gerou muita discórdia entre países que até então cooperavam entre si e deixou muitas nações poderosas bastante endividadas. E aí elas tiveram que gastar grandes quantidades de ouro comprando armas, equipamentos para poder lutar na guerra, e essas reservas de ouro que elas tinham acabaram se dispersando pelo mundo. Quando teve o final da Primeira Guerra, os Estados Unidos estava com um sério déficit na quantidade de ouro que eles tinham em suas reservas. E quando veio a Grande Depressão, em 1929, isso aí piorou ainda mais. Na década de 30, o governo americano, praticamente como consequência a essa falta de reserva de ouros, chegou a confiscar o ouro de todo mundo. Na verdade, obrigou todo mundo que tinha ouro em casa a entregar para o governo americano em troca de receber dólares, a moeda colorida do Estado. Consequentemente, o preço do ouro acabou subindo de 20 dólares para 35 a onça, e era uma tentativa que os Estados Unidos fez de desincentivar os americanos a terem reservas de ouro e comprar ouro futuro. E também de tentar reaver esse déficit que eles possuíam. Só que isso também significou, já que os Estados Unidos estavam pagando bem no ouro, que muitos países começaram a querer trocar dólares americanos, ou melhor, trocar o ouro que eles tinham por dólares americanos. E aí os Estados Unidos começou uma virada na sua estratégia. Começou a ser um país que recebeu muito ouro vindo de outros lugares. Quase todos os países com fontes naturais de ouro começaram a trocar essa riqueza com o dólar americano, pelo dólar americano. E em 1939, os Estados Unidos já tinha ouro suficiente, supostamente, né, para começar a substituir todo o dinheiro em circulação. Só que aí, com a Segunda Guerra Mundial, é que os Estados Unidos realmente virou o jogo. Na ocasião, ele acabou novamente comprometendo as reservas de ouro que ele tinha. Só que tem um detalhe aqui. Quem foi destruído na guerra não foi os Estados Unidos, foi a Europa. Então, se tinha ficado ruim para os Estados Unidos, para a Europa tinha ficado ainda pior. O sistema financeiro global estava em frangalhos. E os Estados Unidos, na intenção de financiar uma reconstrução da Europa, sentou com vários países de lá, e foi daí que surgiu o sistema Bretton Woods. Em Bretton Woods, os representantes de 44 países aliados e associados se reuniram para uma conferência monetária financeira das Nações Unidas, e eles estabeleceram um novo padrão financeiro internacional, que não era mais atrelado tão somente ao ouro, mas era o padrão ouro-dólar. Naquela época, como os Estados Unidos estava melhor na fita do que a Europa, no que tange a reservas de ouro, sim, tinha queimado uma parte, mas estava melhor do que os seus vizinhos do velho continente. Estima-se que 75% do ouro mundial estava nas mãos dos Estados Unidos e, em tese, a moeda do dólar americano possuía como lastro esses ouros em reserva por lá. Os países presentes nessa conferência, portanto, concordaram com o Bretton Woods, que era vincular as suas respectivas moedas ao valor do dólar, que por sua vez era garantido pelo ouro. Em outras palavras, o dólar passou a se tornar a moeda de reserva mundial, sendo lastreado por ouro a uma taxa de 35 dólares por onça. E esse arranjo permitiu que o dólar dominasse o sistema financeiro do planeta, e os Estados Unidos começaram a acumular ainda mais ouro à medida que outros países começavam a trocar seu ouro por dólares para se refinanciar. Porém, como tudo na vida, esse sistema tinha prazo de validade e chegou no fim justamente em 1971. Isso porque, com os Estados Unidos sendo a superpotência
que tinha o monopólio do sistema monetário internacional, a França chegou até a enviar um navio de guerra para lá para pegar esse dinheiro. E no começo os Estados Unidos até vinha arcando com essa conversibilidade. Só que ele viu que se ele continuasse arcando com a conversão e os países começassem cada vez mais a solicitá-las, eles não iam conseguir pagar não. E foi pensando nisso que em 1971 o presidente Nixon simplesmente, temporariamente, suspendeu a conversibilidade de dólares por ouro, em um dos discursos mais polêmicos da história econômica mundial. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest. Ou seja, ele acabou dando um calote, simplesmente. Disse que não ia pagar ali, que era temporário, mas até hoje nada mais definitivo do que uma política temporária do governo, já dizia Milton Friedman. E desde então, pela primeira vez na história moderna, a gente começou a ter a principal reserva de moeda mundial, a principal meio de troca mundial, que não tenha lastro em nada, a não ser a confiança do próprio emissor dessa moeda, o dinheiro da fidúcia. Aliás, eu já fiz um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, no qual eu expliquei melhor sobre por que esse sistema ele não é tão interessante. Só que isso não é coincidência com os dados que eu apresentei no começo desse vídeo. Foi justamente depois que se acabou com essa reserva, esse lastro, que tudo começou a piorar. E por que será? Bem, porque até então a gente tinha como reserva de valor um bem de natureza mais deflacionária. Ou seja, o capital que você construiu e acumulou, você provavelmente conseguiria usufruir com mais poder de compra no futuro, caso você decidisse poupá-lo, porque ele era uma boa reserva de valor. É como se você estivesse em um rio e a corrente estivesse ao seu favor. Só que, depois que eles acabaram com o padrão ouro-dólar, aí a corrente do rio simplesmente virou para o outro lado, começou a agir contra você. Então, por mais que você começasse a se tornar mais produtivo, e hoje você, famílias, são um dobro de produtivas do que era antes, mas o resultado não acompanha. É como se estivesse nadando, 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 sem sair do lugar. Por mais que mais membros da família, então a mulher entrou no mercado de trabalho, em tese agora sua família tinha que estar ganhando o dobro. Mas não, você trabalha o dobro para manter o mesmo padrão, ou até menor. Porque agora você está nadando contra a corrente. Agora, as pessoas foram transformadas em escravas econômicas, porque o Estado consegue se financiar sem armas e sem impostos, apenas gerando mais dinheiro na economia. O que muitas vezes é sorrateiro e passa desapercebido por aqueles que não têm o conhecimento sobre isso, que não percebem que o dinheiro de hoje não tem mais lastro em nada, a não ser na honestidade de burocrata. E todas as vezes que algo semelhante aconteceu na história, que o dinheiro começou a perder o seu lastro, ele tendeu a zero. E é o que tem ocorrido. As suas reservas de valor, da sua força de trabalho, poupada em dólares, ela tem depreciado ano após ano. E aí, o que nós podemos fazer quanto a isso? Bom, o correto seria que os estados tomassem consciência e percebessem que esse é um caminho que precisa ser pivotado e começassem a adotar um padrão de moeda internacional diferente, que não seja mais baseado na confiança do emissor da moeda, mas sim que seja baseado em algum bem escasso, que é o que o Bitcoin se propõe a fazer, por exemplo. Só que os estados, agora que eles têm o monopólio da máquina de imprimir dinheiro, eles dificilmente vão querer fazer isso, porque para eles é muito bom poder gerar dinheiro sem que tenha reserva, poder manipular e controlar a economia. Então, na verdade, vendo a crise do sistema da moeda fiduciária sobre os seus olhos, ao invés de pivotar e estabelecer outro sistema de padrão mundial, eles vão tentar controlar consumo, vão fazer as CBDCs. Tudo isso, de certa maneira, também é uma consequência de Bretton Woods. Eles precisam ter maior controle sobre os gastos para que, assim, teoricamente, eles evitem uma crise da moeda. Mas eles não vão conseguir evitar, talvez, no máximo, retardar essa crise. Só que, na medida em que as pessoas começam a perder
confiança nas moedas estatais, mais ela perde da sua única característica necessária para continuar existindo, que é justamente a confiança no emissor. Repito, veja o outro vídeo que eu falei sobre o que realmente é dinheiro, que está aqui no izinho para entender melhor esse raciocínio. Só que até então, as pessoas não tinham muita alternativa quanto a isso. Porém, surgiu o Bitcoin como uma moeda que é o oposto dessas moedas inflacionárias estatais que estão lastreadas na confiança de político. Ela é lastreada em algoritmos, em cálculos e na tecnologia, e ela é uma moeda deflacionária. Então elas têm as qualidades intrínsecas, os bitcoins e outras criptomoedas, para funcionar como boas reservas de valor. Elas só precisam ganhar agora tempo de existência para se mostrarem seguras a essa prova temporal. Porém, de um lado temos as moedas estatais que adotaram uma postura que todas as vezes que estados fizeram, tais moedas tenderam a zero, qual seja, de tirar o seu lastro. E do lado do Bitcoin nós temos uma moeda que traz uma solução, uma alternativa. Isso significa que nós devemos bitcoinalizar todo o patrimônio, esquecer real, dólar, euro, investimentos tradicionais? Bom, no meu entendimento, não. Eu acho que isso seria muito precipitado, porque por mais que todas as moedas estatais que perderam o seu lastro tenderam ao zero ao longo da história, nós não sabemos se isso vai acontecer em 5 anos ou em 5 séculos. O fato é que uma hora vai acontecer, provavelmente. Não sabemos o quando. Então, o ideal é estar em ambos os sistemas, na minha opinião. Então, eu ainda invisto no sistema tradicional e eu deixo uma reserva em Edge, em Bitcoin, que é para se o sistema tradicional sucumbir, eu ainda tenho o lado B. Eu estou nos dois sistemas, porque nós estamos vivendo um período de interseção entre eles, de transição. E pode ser que dure a nossa vida inteira essa transição. E nós temos que jogar o jogo para os dois lados, portanto. Ao menos essa é a minha perspectiva. Agora, eu vejo que o sistema velho, a gente está nadando contra a correnteza. E a correnteza tem ficado cada vez mais forte contra nós. Então, nós precisamos melhorar as nossas habilidades para nadar no sistema velho. Se cada vez mais é difícil de nós preservarmos valor jogando na economia tradicional, porque a nossa força de trabalho começa a valer menos, porque as reservas de valor são depreciadas, nós temos que ter uma postura de atleta aqui, para nadar mais rápido do que a correnteza, contra ela. E quando eu digo essa postura, o que é isso? É bom, já que algumas moedas depreciam mais do que as outras, real mais do que o dólar, vou tentar então gerar renda em dólares, uma moeda mais forte. Já que alguns países tendem a espoliar mais as reservas de valores das suas respectivas populações do que outros, bom, eu vou guardar o meu dinheiro naqueles países que tendem a preservar mais o meu dinheiro, já que não dá para deixar tudo fora do sistema. Então, quando nós construímos capital de forma global, ganhamos em moeda forte, guardamos patrimônio em lugares mais seguros, nós conseguimos nadar mais rápido, ser mais veloz para vencer essa correnteza do rio que vai contra a gente, essa força contrária ao nosso crescimento, que faz com que nós aumentemos a nossa produtividade para estagnar na compensação. Eu não quero isso para mim. E felizmente, como ainda existe uma boa arbitragem nessas estratégias de ganhar em um país e viver em outro, talvez essa seja a saída para nós implementarmos nesse momento de transição entre o sistema monetário atual e cada vez mais prejudicado e o sistema financeiro que vier a substituí-lo, que o meu palpite é que vai ser uma criptomoeda, mas sabe-se lá o que vai ser. Enfim, o mundo tem mudado muito rápido e nós precisamos estar preparados, é por isso que eu venho aqui para mostrar as vantagens de ter uma postura mais internacional. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.